Nessa videoaula onde a gente encerra o estudo de lançamento, o estudo de força magnética, de lançamento de cargas elétricas em campos magnéticos, a gente vai ver as três diferentes formas de se lançar as cargas em campos magnéticos e principalmente saber quais são as trajetórias descritas pelas cargas quando elas são lançadas sob determinadas circunstâncias e as propriedades dessa trajetória do movimento delas. No primeiro desses casos, a gente vai estudar o lançamento perpendicular. O que é isso? É aquele lançamento em que o ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético é de 90 graus. Como aqui, a carga foi lançada para lá, o campo magnético está apontando para dentro, o ângulo entre estes dois vetores é o ângulo de 90 graus. Executando a regra da mão direita, nós tínhamos isso aqui. A velocidade vai estar apontando lá para a direita, os dedos restantes vão estar apontando para dentro. Como a carga, porque o campo magnético aponta para dentro, né? Como a carga é positiva, a força magnética que agirá sobre ela vai ser determinada pela palma da mão. A palma da mão está virada para cima, esta carga, quando entrar, vai começar a ser puxada para cima. Só que a força magnética, quando começa a agir sobre ela, começa a encurvar a trajetória dela, em curva, não para de encurvar, até que essa carga vai ficar girando em círculos, descrevendo um movimento circular uniforme. Embora não pareça, por exemplo, ficou meio oval no próximo, mas é um livro um pouco difícil. Esta carga, quando for entrar nessa região do campo magnético, a força magnética começa a encurvar a trajetória dela e nunca para de encurvar até que ela fica andando em círculos para todo sempre, descrevendo aquilo que a gente chama de movimento circular e uniforme, o chamado emissivo. Esse é o tipo de trajetória que esta partícula vai descrever. Então, quando a carga é lançada perpendicularmente no campo magnético, ela descreve este tipo de trajetória aqui. Agora, toda trajetória circular tem que ter uma força que aponta para o centro da trajetória. Essa força que aponta para o centro da trajetória circular é a força magnética. Esse vetor V representado em vermelho aqui é o responsável por encurvar continuamente a sua trajetória e apontar para o centro da trajetória. No movimento circular, o vetor velocidade ele é sempre tangente ao ponto, né? Então, desses 4 pontos que eu representei a força magnética, a velocidade da partícula que está girando aqui em círculos vai estar descrevendo, vai ter o seu vetor velocidade representado desta forma. O que vocês podem perceber? Que em todos estes pontos aqui, ó, o vetor velocidade é perpendicular à força magnética. Isso, no fim da aula anterior, eu já tinha falado, mas vale a pena a gente registrar. O vetor velocidade, ele é sempre perpendicular à força magnética, ao vetor que representa a força magnética. Tudo bem? E a ideia é a seguinte, vocês viram lá, teoricamente, um negócio chamado trabalho mecânico, lá no passado, onde o trabalho mecânico indica na prática a energia que é dada ao corpo na forma de aplicação de força para que ele percorra uma certa distância. Matematicamente, trabalho é a força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Só que a gente não acaba de ver aqui, ó, que este ângulo é de 90 graus. Como o ângulo é de 90 graus, cosseno de 90 graus vale zero. E se tu colocar nesta expressão zero, o que vai acontecer com o trabalho? Vai zerar. O trabalho é nulo. Desta forma, a força magnética não realiza trabalho sobre a carga elétrica. Essa é a primeira propriedade marcante desse tipo de lançamento. Segunda delas, vocês viram também, talvez lembrem, que
o trabalho realizado por uma força, ele pode ser determinado também pela variação da energia cinética nesse corpo. Lembra que a energia cinética é a energia associada ao movimento do corpo, né? Então, aqui, como a gente acaba de concluir que o trabalho é zero, a variação da energia cinética também será igual a zero. O que é bastante condizente com essa propriedade aqui. A variação da energia cinética ser igual a zero significa que a energia cinética não varia, porque a velocidade não varia. Aqui não varia justamente porque é um movimento circular uniforme. Um movimento circular em que o módulo da velocidade é constante. Então, eu já vou colocar aqui uma coisa bastante importante que vai se estender para os outros dois tipos de lançamento. Presta atenção. A força magnética que age sobre uma carga nunca aumenta nem diminui o valor da velocidade. Só altera a direção e sentido. A força magnética que age sobre uma carga não tem o poder de acelerar ela ou retardar ela, aumentar ou diminuir a velocidade. Só tem o poder de desviar a trajetória da carga. Isso é bastante importante. Bom, agora, três propriedades importantes em relação a isso aqui. Três não, duas. Primeiro, se essa carga vai descrever um movimento circular, ela vai descrever um círculo com um determinado raio. O raio da trajetória circular descrita por esta carga é calculado através desta equação aqui. Ó. R é igual a mv dividido por qb. Esta aqui, ó, é a fórmula do remove aquela bosta. A equação que é usada para calcular o valor do raio da trajetória descrita pela carga elétrica. M é a massa da partícula que foi arremessada, V a velocidade, que é a carga, e D a intensidade do campo magnético. Ok? Também tem outro recurso mnemônico que é a forma do nível Curie. Isso aqui é usado também para se decorar essa equação. Agora veja só, se essa partícula vai ficar girando em círculos com velocidade constante e imóvel, significa que ela vai ficar girando sempre no mesmo ritmo. Então ela vai levar sempre o mesmo tempo para dar uma volta completa. O tempo para dar uma volta completa é aquilo que nós conhecemos como período. E o período, ele também pode ser calculado nessa situação por uma equação muito específica, que é essa aqui, ó. 2πm dividido por QB é a fórmula do 2πa de delta querendo brigar. Essa é uma equação de recurso mnemônico que é usada para memorizar, digamos assim, essa fórmula, que serve para calcular o período, isto é, o tempo que essa partícula leva para dar uma volta completa. A gente podia dar mais uma devagadinha, fazer mais uma divagaçãozinha aqui, lembrando que todo movimento periódico tem também como característica a frequência, o número de voltas que são completadas por unidade de tempo. Se tu colocar nesta expressão aqui da frequência a fórmula do período, é só inverter aquela equação ali de baixo, vai ficar assim, ó, frequência igual a QB dividido por 2π vezes o E. Confesso que essa última equação aqui não aparece, não é muito utilizada, mas enfim, aquelas duas primeiras, quando caem problemas matemáticos de lançamento perpendicular, elas costumam ser utilizadas e costumam não serem fornecidas. Tudo bem? Ok, a gente vai partir agora para o segundo tipo de lançamento, que é o chamado lançamento paralelo. Então vamos falar sobre lançamento oblíquo. Tá? Lançamento oblíquo. Então, no lançamento oblíquo, o ângulo entre a força, entre o vetor velocidade e o campo magnético é um ângulo entre 0 e 90 graus. Não pode ser igual a zero, porque isso diz respeito ao próximo tipo de lançamento, e não pode ser igual a 90 graus, porque ele se enquadra nesse lançamento que a gente acaba de ver aqui. Então, para isso, vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Imagine que aqui eu tenho a representação de um local, um espaço onde tem um campo magnético
onde as linhas de indução estão orientadas dessa forma aqui. Aí uma carga elétrica vai ser arremessada dentro desse campo magnético nessa circunstância aqui. Este é o vetor velocidade da carga. A carga vai ser lançada para lá. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto aqui, para ficar mais claro este ângulo. Ok, aqui está. Vocês percebem que este aqui é o ângulo formado entre o vetor velocidade e o campo magnético. Não é o ângulo de 90 graus. E aí o que vai acontecer? Primeiro, que tipo de trajetória essa partícula vai descrever? Quando ela entrar neste campo magnético, o que vai acontecer é que ela vai fazer isso aqui, ela vai começar a espiralar dentro desse campo magnético. Vai descrever uma trajetória espiralada ao longo dele. Isso é o que nós conhecemos como movimento helicoidal uniforme. Movimento helicoidal porque ele descreve essa trajetória espiralada. Uniforme porque o módulo da velocidade não muda, ela fica espiralando, mas sempre com a mesma velocidade. Vocês percebem que entre uma voltinha e outra dessa espiral tem uma certa distância, né? Esta distância entre uma voltinha e outra recebe um nome específico. Esta distância é o que a gente chama de passo da trajetória helicoidal. E esse passo da trajetória helicoidal é constante. Ou seja, a distância entre uma voltinha e outra da espiral é sempre a mesma. E esse passo da trajetória helicoidal, ele é calculado através desta equação aqui. Há uma fórmula específica para fazer isso, e é essa aqui. A velocidade multiplicada pelo período, que é calculado por 2π querendo brigar, multiplicado pelo cosseno do ângulo de lançamento dessa carga elétrica. Tudo bem? Esta é a trajetória. Lembra que eu falei? Tem que saber qual é o tipo de trajetória que a partícula descreve quando ela é arremessada e as propriedades. Aqui a gente tem só uma propriedade e esse é o tipo de trajetória. Agora a gente pode continuar falando um pouco sobre esse lançamento oblíquo aqui, analisando o seguinte. Como eu tinha prometido na videoaula anterior, isso explica o sistema de funcionamento, isso explica a produção de um fenômeno belíssimo chamado de aurora boreal, só que tem um outro também, a aurora austral, só que ninguém fala sobre ela, né? Infelizmente. Infelizmente, isso não interessa. Aqui já eu tenho a representação do planeta Terra. A gente sabe que as linhas de campo magnético da Terra saem do polo sul geográfico, onde está o norte magnético, e migram em direção ao norte magnético, onde está o sul geográfico. Eu me confundi. As linhas saem do polo norte magnético, onde está o sul geográfico, em direção ao sul magnético, onde está o norte geográfico. Você sabe que na superfície do Sol, a todo instante, tem explosões, e essas explosões lançam partículas eletrizadas para tudo quanto é lugar no espaço. E muitas dessas partículas, elas nos atingem aqui, em duas regiões específicas. Estas duas regiões aqui, elas são chamadas de cinturões de Van Allen. O que são esses cinturões de Van Allen? Quando essas partículas que vêm oriundas das explosões solares, elas são arremessadas nestas regiões chamadas de cinturões de Van Allen, as partículas que são arremessadas nestas regiões de maneira oblíqua, elas começam a espiralar dentro do campo magnético terrestre e, espiralando, elas começam a emitir luz colorida. E a emissão de luz colorida por estas partículas que espiralam ao serem capturadas pelo campo magnético da Terra
dá origem a esse negócio chamado aurora boreal. A aurora boreal ocorre no norte geográfico do planeta Terra e a aurora austral ocorre no polo sul geográfico. Então, a aurora austral é uma aurora boreal que acontece no polo sul geográfico do planeta Terra. Então, aquelas luzes coloridas todas que aparecem bastante no norte do Canadá, em países escandinavos, por exemplo, Islândia, Noruega e assim por diante, estas luzes coloridas nada mais são do que as luzes que são emitidas por estas partículas que espiralam dentro do campo magnético da Terra ao incidirem obliquamente nestas duas regiões em especial. Tudo bem? Ok. Esse é o segundo tipo de lançamento das cargas elétricas em campos magnéticos. A gente vai ver agora o último dos tipos de lançamento, a última forma de se arremessar cargas elétricas em campos magnéticos. Esse é bem fácil, tá? Só terminar de apagar aqui. Esse último tipo de lançamento é o chamado lançamento paralelo. Então, aqui, as cargas elétricas elas vão ser arremessadas paralelamente ao campo magnético, formando com ele ou um ângulo de 0 ou um ângulo de 180 graus. Então, se liga aqui, ó. Aqui eu tenho a representação de linhas de campo magnético que atuam em certo local, e aqui eu tenho uma carga elétrica que vai ser arremessada na mesma direção e sentido do campo. Então presta atenção. Aqui a carga foi lançada para lá, o campo magnético está apontando para lá, o ângulo entre estes dois vetores é igual a 0. Lembra que seno de 0 é igual a 0? E por que eu estou falando sobre isso? Porque lembra que nós tínhamos visto que a força magnética que age sobre uma partícula é calculada pela fórmula do Kevin-Bosta, que aparece o seno do ângulo aqui, ó. Então, se o seno do ângulo de lançamento for 0, vai zerar toda essa expressão e a força magnética ela vai ser igual a 0. Isso significa o quê? Que não tendo força magnética que desvie essa partícula, ela vai andar em linha reta, sem sofrer desvio na sua trajetória, sem obviamente modificar a sua velocidade, porque não tem força toda sobre ela. A mesma situação aconteceria se eu mantivesse aqui, ó, as linhas de campo magnético apontando lá para a direita, só que pegasse a mesma carga e lançasse ela aqui para a esquerda. O que vai acontecer? A carga foi lançada para lá, o campo magnético está apontando em sentido oposto, o ângulo entre estes dois vetores é de 180 graus. Ora, seno de 180 graus também é igual a 0. Adivinha quanto vai dar a força magnética? 0 também. Aí, a força magnética se anulando significa que não haverá nenhuma força toda sobre essa carga, ela vai continuar andando em linha reta, sem sofrer desvio na sua trajetória, sem, obviamente, ter a sua velocidade aumentada ou diminuída. Isso tudo é para dizer o seguinte, que quando uma carga elétrica é lançada paralelamente ao campo magnético, na mesma direção dele, ela vai descrever uma trajetória conhecida como movimento retilíneo e uniforme. Aqui, o módulo da velocidade vai ser constante, essa grande propriedade, até porque no início da aula eu tinha falado, né, que a força magnética não consegue aumentar nem diminuir o valor da velocidade, apenas desviar a partícula da sua trajetória inicial. Beleza, moçada? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês aí, viu? Um forte abraço.